Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Super Top Contribuidor Júlio César Silva, Lucas Christian, Giovana Paloma, Ian Yoshida, Miqueias de Castro, Vinícius Cavalcante, Erlon Lucas e Kevin Gabriel. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Não procurem por pessoas que somem no meio do mato. Eu sei que isso soa cruel, soa como a coisa mais desumana que um pai poderia dizer. Mas se vocês entenderem o que passei, vão saber que a verdadeira crueldade é trazer de volta o que quer que tenha ocupado o lugar delas. A pior parte de toda essa desgraça foi o alívio quando buscamos Clara, nossa filha, na fazenda dos meus sogros. Depois daquele rolo todo com o drone que filmou a área, eu achei que minha vida ia voltar ao normal. Eu chorei, minha esposa chorou até soluçar. A gente abraçou aquela menina suja de terra com tanta força que eu achei que ia quebrar as costelas dela. Chegamos no dia seguinte ao incidente, e lá na hora que a polícia chegou, no meio do canavial, debaixo de um sol de rachar que devia estar batendo uns 38 graus fáceis, eu não reparei. O desespero deixa a gente cego. A polícia estava lá, os bombeiros, todo mundo. Ninguém percebeu que a menina não suava. Ninguém percebeu que, no meio daquela fornalha de poeira em mato seco, ela não tinha uma gota de suor na testa e o olhar dela parecia parado, focado no nada. A gente só queria ir embora. Colocamos Clara no banco de trás do nosso carro e pegamos a estrada de volta para a cidade. Minha esposa, Helena, foi no banco de trás junto com ela, agarrada como se tivesse medo de que ela fosse evaporar. Eu estava dirigindo, e nos primeiros 40 minutos, o silêncio no carro começou a me incomodar. Clara tinha 7 anos. Ela era uma criança ligada no 220, que falava sem parar, perguntava o porquê de tudo, cantava música de desenho. Mas ela estava ali, sentada reta, olhando para a nuca do meu banco. Não falava nada, não pedia água, não reclamava de dor. Olhei pelo retrovisor. Helena estava fazendo carinho no cabelo dela e falou com a voz embargada: Nossa filha tá tão geladinha, amor. Deve ser o choque, né? Ela deve ter passado muito frio na noite passada no meio daquele mato. Eu concordei com a cabeça, mas algo no meu estômago revirou. O ar-condicionado do carro estava desligado porque a Helena tinha pedido, justamente para a menina se aquecer. O sol batia direto no vidro do carro. Era para estar um forno ali dentro, mas comecei a sentir meus braços arrepiarem. Uma friagem estranha começou a subir pelos meus pés, perto dos pedais. Um frio pesado que parecia afundar no chão do carro. E a janela do lado de Clara estava embaçada. Por dentro, como se lá fora estivesse nevando e dentro estivesse quente. Mas era o contrário. A respiração dela, se é que posso chamar aquilo de respiração, criava uma camada de gelo fino no vidro do carro no meio de um dia de verão. Quando chegamos no nosso apartamento, no terceiro andar de um prédio comum no centro, achei que um banho quente e comida iam resolver. Eu queria acreditar na médica do resgate que disse que era só trauma e hipotermia leve. Mas as coisas estranhas começaram a acontecer logo na primeira noite. Clara não quis comer. Helena fez a sopa preferida dela, de feijão com um macarrãozinho, bem quente, saindo fumaça. Minha esposa colocou o prato na frente dela, na mesa da cozinha. Clara ficou só olhando para o prato. Não pegou a colher, só encostou as 2 mãos nas laterais do prato fundo e ficou ali, parada, com aquele olhar de peixe morto.
Fui pro quarto guardar as malas e quando voltei, uns 5 minutos depois, a sopa não estava mais soltando fumaça. Fui encostar no prato para levar ao micro-ondas de novo e quase dei um grito. O prato não estava nem sequer morno, estava gelado e a sopa lá dentro com uma película de gordura congelada por cima, dura, como se tivesse ficado 3 dias dentro de um freezer no máximo. Olhei para minha filha. Ela levantou o rosto para mim e deu um sorriso. Aquele sorriso não era de Clara. Era um sorriso que alguém desenhou no rosto dela. Os cantos da boca subiram, mas os olhos continuaram arregalados, mortos. E ela disse com a voz fininha dela, mas sem nenhuma emoção: A comida esfriou, papai. O calor foi embora. Naquela noite, eu não dormi. Helena deitou com ela no quarto de hóspedes porque Clara disse que não queria dormir sozinha. Eu fiquei na sala, assistindo TV no mudo, tentando entender que merda estava acontecendo. Isso não tinha cara de doença ou algo do tipo que ela poderia ter contraído no canavial. Foi aí que eu percebi a energia da casa. A luz da sala começou a piscar, mas não era mau contato. A lâmpada de LED simplesmente perdeu a força, ficou fraca, como se a energia tivesse acabando. Meu celular, que carregava na tomada, apitou avisando que a bateria estava em 10%. Fui ver o carregador, troquei de tomada, mas não adiantou. A bateria estava sendo sugada. Levantei e fui até o corredor. Sabe quando você abre a porta da geladeira descalço e aquele ar frio bate no seu pé? Era assim que eu sentia o chão do meu apartamento. O piso de madeira trincava de frio. Fui andando devagar até a porta do quarto, onde minha esposa e filha estavam dormindo. Coloquei o ouvido na porta. Eu não ouvia a respiração de Clara, só ouvia de Helena, respirando pesado, com um chiado no peito que ela nunca teve. E no fundo, bem baixinho, dava para ouvir um barulho que não fazia sentido nenhum estar ali. Som de folhas secas amassando, barulho de vento batendo em mato alto. Abri a porta com tudo, nem pensei. O frio que bateu no meu rosto fez meus olhos lacrimejarem na hora. O quarto era um breu, mas a luz do poste da rua entrava um pouco pela fresta da cortina. Helena estava encolhida na cama, enrolada em 2 cobertores, tremendo muito, suando frio, com a pele pálida, quase cinza. E Clara? Clara estava sentada na beirada da cama, no escuro, não deitada, não dormindo, só ali sentada, reta como uma tábua, olhando para a porta. E o pior, nem sequer tomou um susto quando abri. Ela só virou a cabeça devagar na minha direção. Seus olhos refletiam a luz da rua como os olhos de um gato, mas não tinha brilho de vida. Era só um fundo escuro, vazio. Não aguentei. Fui até a cama, puxei Helena pelos ombros e tirei ela dali. Helena, acorda. Vem pra sala, você tá congelando, eu disse meio desesperado. Helena acordou meio grogue, resmungando, dizendo que Clara precisava dela. Mas eu não deixei. Levei ela pro nosso quarto. A cobri. Liguei um aquecedorzinho elétrico que a gente guardava no armário e voltei pro corredor. Tranquei a porta do quarto de Clara por fora. Sei que parece loucura. Parece crueldade trancar a própria filha recém-resgatada. Mas meu instinto gritava que aquilo lá dentro não era minha filha. Aquilo era uma coisa que estava vestindo a pele da minha filha como se fosse uma roupa. No dia seguinte, as coisas pioraram de um jeito que eu não conseguia mais achar desculpa racional. Helena acordou doente, mas não era um resfriado. Ela não tinha febre. Era o contrário. Helena sempre foi uma mulher calorenta, mas passou o dia inteiro de casaco grosso, batendo queixo
com os lábios meio roxos. Ela tentava brincar com Clara na sala, tentava pentear o cabelo dela, mas a cada abraço, Helena parecia murchar. Percebi então a dinâmica do que estava acontecendo. Clara não estava apenas fria, como também sugando o calor como um ralo de energia. Ela precisava do calor ambiente para se manter no nosso mundo, para manter aquela forma humana sólida. E como Helena era quem mais abraçava, quem mais dava afeto, funcionava como a bateria principal dela. O que eu faria? Hospital? Polícia? Iam me internar num hospício. Eu precisava de provas. Eu precisava entender o que estava no meu apartamento. Lembrei do meu cachorro, o Bidu, um vira-lata caramelo que sempre foi o grude de Clara. Quando trouxemos ela, Bidu nem chegou perto. Ele ficou escondido debaixo do tanque na área de serviço e não saía nem para comer. Na terceira noite, acordei de madrugada querendo ir no banheiro e vi que a porta do quarto de Clara estava aberta. Eu tinha destrancado de dia porque Helena brigou comigo. Fui até a área de serviço procurar o cachorro porque eu não tinha ouvido ele latir o dia todo. Encontrei Bidu. Ele estava deitado no tapetinho dele, todo encolhido. Fui fazer carinho, mas quando minha mão encostou no pelo, dei um grito abafado e puxei a mão. Ele estava duro, duro como uma pedra de gelo, morto, congelado por dentro. Não tinha marca de machucado, não tinha sangue. Ele simplesmente teve o calor do corpo drenado até o coração parar. E do lado do tapete dele tinha uma marca de pé descalço, pequeno, feita de geada no piso da lavanderia. Clara tinha ido lá, se alimentado do bicho, enquanto a gente dormia. Foi aí então que o desespero virou pânico. Peguei um saco de lixo grande, chorando de raiva e de medo. Coloquei o corpo do coitado do cachorro dentro e escondi no porta-malas do meu carro. Eu não podia contar para Helena. Ela já estava fraca, mal conseguia levantar da cama naquela altura. Decidi que ia confrontar meus sogros. Afinal, eram eles os responsáveis de terem encontrado Clara depois que ela desapareceu. Peguei meu celular com 10% de bateria e liguei para eles. O telefone chamou, até que alguém atendeu, mas a linha parecia cheia de ruído, um chiado estático muito forte. Alô? Seu Vasconcelos? Sou eu, o Carlos. Falei, tentando manter a voz firme. Tem alguma coisa muito errada com a Clara. O que aconteceu na noite que vocês acharam ela? Onde exatamente ela estava? Ficou um silêncio do outro lado. E então, uma voz respondeu. Mas não era a voz do velho Vasconcelos. Era a voz da minha sogra, Dona Maria. Mas ela falou de um jeito arrastado, sem entonação, como um disco arranhado. A menina estava no meio da cana, Carlos. No meio da cana. A menina chorou. A menina parou de chorar. A gente abraçou a menina. A gente abraçou muito forte. A gente tá com frio, Carlos. Dona Maria, passa o telefone pro Vasconcelos, por favor. Eu implorei. E então, o chiado no telefone mudou. O barulho de estática virou o mesmo som de vento no mato que eu vi no quarto. E a voz que falou no telefone depois não foi da minha sogra, nem do meu sogro. Era a voz de Clara, a voz da verdadeira Clara, chorosa, vindo de longe, como se estivesse soterrada embaixo de muita terra. Papai, tira o mato da minha boca, tá muito frio aqui embaixo, papai. A ligação caiu. O celular desligou sozinho com a bateria zerada. Minha mão, que segurava o aparelho, ficou dormente de frio. O visor de vidro do celular trincou. Minha ficha caiu ali, no meio da minha cozinha de madrugada. A verdadeira Clara nunca saiu daquele canavial. Aquela coisa no mato
Devia ser uma entidade que existe sem forma, uma coisa vazia que suga a energia ao redor para poder se manifestar. E quando minha filha se perdeu lá, aquela coisa a encontrou, roubou a forma dela. E os meus sogros, devem ter ido procurar e acharam a cópia. Eles abraçaram a cópia, deram calor para ela. E agora, lá na fazenda, meus sogros já não existem mais. Já deviam ter sido substituídos também. Era uma infecção, um vírus que não precisava de sangue, só do calor humano para se espalhar. E a Clara, que estava em minha casa, era a semente que eles plantaram na cidade. Eu precisava provar para Helena. Precisava pegar minha mulher que morria aos poucos no quarto e fugir daquele apartamento. Fui até o armário do banheiro, tremendo tanto que derrubei os frascos de remédio na pia. Peguei nossa caixa de primeiros socorros. Lá dentro tinha aquele termômetro digital infravermelho de testa no formato de pistolinha que a gente comprou na época da pandemia. Era um aparelho simples, mas a única ferramenta que eu tinha para provar. Fui caminhando devagar até a sala, o ar ali tão pesado que parecia que eu estava andando debaixo d'água. Helena estava sentada no sofá, de roupão, com o olhar perdido, assistindo a uma televisão desligada. Clara, no chão, sentada de perna cruzada, brincando com um quebra-cabeça. Eu levantei o termômetro. Minha mão tremia. Apontei o laser vermelho para a testa de Helena e apertei o gatilho. O aparelho apitou. Olhei para a telinha de cristal líquido. 25,4 graus. Aquele número não fazia sentido. Sei que esses aparelhinhos não são muito bem calibrados, mas com 25 graus de temperatura corporal, um ser humano normal já devia estar em coma profundo ou com o coração parado. Helena estava em estado de êxtase, mantida viva no limite, só para continuar servindo de bateria. Engoli em seco e virei a mão. Apontei o laser vermelho do termômetro direto para a nuca de Clara, que estava de costas para mim, montando as peças no tapete. Apertei o gatilho. O termômetro fez um barulho estranho. Não foi o bip normal. Foi um chiado agudo e contínuo. Olhei para a tela. Ele não mostrava um número, apenas as letras piscando LO, que nesses termômetros indica baixo demais. Uma temperatura abaixo do que o sensor doméstico conseguia ler, que no caso desse era de 19 graus. Dei um passo para frente, apontei para perto do pescoço dela, apertei o botão e segurei, forçando a leitura contínua. O aparelho começou a zumbir na minha mão. A telinha de cristal líquido começou a escurecer, o plástico do cabo do termômetro ficando cada vez mais gelado. E de repente, crack! A tela do termômetro trincou de dentro para fora. O cristal líquido congelou e estourou na minha mão. O aparelho morreu. Dei um passo para trás, assustado, e deixei o termômetro quebrado cair no chão de madeira. Helena não se mexeu, catatônica, hipnotizada pela hipotermia. Mas Clara, ou melhor, aquela coisa no chão, parou de mexer no quebra-cabeça. Ela não levantou. Sua cabeça girou para trás, na minha direção, num movimento brusco e seco, quase quebrando o próprio pescoço de mentira que ela estava usando. E então, o frio me atingiu como uma parede de concreto. Não foi um frio de inverno, foi um frio de vácuo de espaço. A temperatura na sala despencou numa fração de segundo. Os vidros da sacada estalaram alto e trincaram de fora a fora. A água no aquário em cima do rack congelou na hora, estourando o vidro grosso e espalhando pedras de gelo maciço pelo carpete. O ar no meu pulmão pareceu que tinha virado agulha. Tentei respirar e senti minha garganta queimar. Comecei a tossir e cada vez que eu tossia, saía uma fumaça densa e branca da minha boca.
O que você tá fazendo, pai? Ela falou. A voz não era mais de criança. Era grossa, distorcida. Aqui tá ficando tão bom, tão quietinho. Por que você quer esquentar? Ela levantou devagar. A olho nu, sem precisar de tela nenhuma, via a umidade ao redor da sala congelar em volta dela. Parecia uma aura de geada caindo no tapete a cada passo que ela dava. Onde o pé descalço dela encostava, a madeira do piso ficava branca. Ela veio na minha direção. O frio penetrou na minha roupa, atravessou meu osso e grudou no meu coração. Caí de joelhos no chão, sem conseguir sentir as minhas pernas. Tentei levantar os braços, tentei ir até Helena, mas meus músculos não respondiam. Meu sangue estava engrossando em minhas veias. A coisa foi andando até mim, com aquele sorriso congelado no rosto. Parou bem na minha frente. Sua pele de perto não tinha poros. Era lisa, perfeita demais, artificial. A mamãe já dormiu, pai. Ela disse, agachando do meu lado. O cheiro de mato era insuportável. Ela deu tudo pra gente. O calor dela era tão gostoso. Mas a gente ainda tem muita fome. Tem tanta gente lá fora. Ela colocou a mão no meu ombro. A dor da queimadura de frio foi a pior coisa que já senti na vida. Ouvi minha roupa estalar, congelando na minha pele. Tentei gritar, mas minhas cordas vocais já haviam paralisado. Eu só conseguia olhar para Helena no sofá. O peito da minha mulher não estava mais subindo e descendo. O vapor não saía mais de sua boca. O processo estava completo. Clara inclinou a cabeça, estudando o meu rosto torto de dor. Não precisa chorar, pai. O choro é quente. Deixa ele ir. Ela se levantou e está na cozinha agora. Eu a ouço mexendo nas gavetas, não procurando comida. Acho que facas, metal para encostar e expandir a área de congelamento para o resto do prédio. A porta do nosso apartamento já deve estar soldada com gelo pelo lado de dentro. Ninguém vai conseguir entrar aqui. O encanamento das paredes deve estar estourando a essa hora. Sinto que meus dedos do pé já não existem mais. A dormência está subindo pelas pernas. Eu não tenho mais força para levantar, nem para quebrar a janela e gritar por socorro. Na verdade, eu acho que se eu fizesse isso seria pior. Eu estaria abrindo a porta da geladeira para ela sair para o mundo. O melhor que eu faço é morrer aqui dentro e deixar o frio me levar, na esperança de que, sem calor vivo, essa coisa fique presa aqui, hibernando de novo. Se alguém encontrar os escombros desse apartamento quando o verão finalmente derreter as paredes de gelo que se formaram aqui dentro, prestem atenção nos sinais. Esses monstros aqui não têm garras enormes, eles não ficam rosnando no escuro. Os monstros de verdade, esses aqui, são vazios. Eles entram na sua casa fingindo ser quem você mais ama e te abraçam. Te abraçam até roubar toda a sua energia, a sua luz, o seu calor humano. Se você conhece alguém que voltou de um trauma, de um desaparecimento em um lugar ermo, e essa pessoa começou a te dar calafrios, se os equipamentos perto dela começaram a falhar, se a pele dela não sua no sol, não abrace, não tenha pena, fuja. O amor é a fraqueza térmica que eles procuram, e o meu amor pela Clara foi a porta de entrada para o apocalipse silencioso que vai congelar essa cidade inteira, um apartamento de cada vez. O frio chegou no meu peito. Ouço a coisa voltando da cozinha. Os passos dela estão mais pesados. Ela está crescendo. Até a próxima. Obrigado.